Olá, pessoal, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco, certo? E hoje nós vamos falar um pouco sobre alguns provérbios que se encontram no livro dos Provérbios, capítulo 30. Então, nós vamos falar sobre alguns dos versos, porque são poesias, gente, tá? Mas antes, nós vamos pedir a direção de Deus. Altíssimo e soberano Deus, neste momento, meu papai querido, eu te peço perdão pelas minhas falhas, por pensamentos, palavras e obras. E te digo, Pai, eis-me aqui, porque foi o Senhor que enviou a mim. Importa que aquele que sinta no coração que está sendo enviado por ti, faça a tua obra. Porque é o Senhor que nos envia a pregar para as pessoas, a fazer discípulos teus, Senhor. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, coloque as palavras corretas na minha boca. Não deixe que eu fale nada, além do que o Senhor deseje que eu fale nesse momento. Porque a tua vontade é que prevalece, e ela é perfeita e agradável. Amém e amém, sim. Então, para começar, enquanto eu abro a Bíblia aqui no livro dos Provérbios, capítulo 30, gente, ó. Bíblia, João Ferreira de Almeida, revista e corrigida. Eu gosto sempre de repetir as coisas para elas ficarem mais esclarecidas para quem está ouvindo, tá? Revista quer dizer revisada, a mesma coisa, e corrigida. Se bem que todas as Bíblias, não sei, as que foram feitas ultimamente e de agora em diante, tá, gente? Mas até quando esta foi feita e outras de 2011 por aí, são corretas, apesar de estarem com outras palavras no lugar de outras. É a mesma coisa, tá, gente? São palavras sinônimas, são expressões que correspondem às mesmas expressões das outras Bíblias. Quer dizer, é a mesma essência, o mesmo conteúdo. Portanto, não devemos fazer confusão quando se trata da Bíblia. A minha pode ser um pouco diferente da sua, a sua da minha, mas o conteúdo é o mesmo, tá? Então, só para começar, eu estou hoje trabalhando aqui para Deus no livro de Provérbios, capítulo 30, porque eu sempre ouvi falar nos Provérbios de Salomão. E, segundo os estudiosos, não estou falando que é a Bíblia que está dizendo, gente. E depois a gente pode provar também na Bíblia, aqui nesse capítulo mesmo, a gente pode comprovar que não foi Salomão que escreveu este provérbio, tá? A gente vai vê-lo daqui a pouco. Então, segundo os estudiosos, o livro dos Provérbios foi escrito por vários escritores. Não foi só por Salomão, pelo rei Salomão. Segundo esses escritores, eles foram feitos pelo rei Salomão, Lamuel, Ezequias e Agur. E todos eram reis.
tá? Todos eram reis. Dizem os estudiosos que esses reis eram sábios. E em Israel havia muitas pessoas bem sábias na sabedoria de Deus, porque certa vez eu fiz uma pregação aqui sobre a sabedoria. E hoje eu pude confirmar aqui, através deste versículo, aliás, desculpa, deste capítulo, que toda a sabedoria, o que constitui sabedoria, vem das luzes, do Pai das luzes, vem de Deus, tá? Porque o que não é sabedoria é coisa do mal. E coisa do mal não vem de Deus. Exemplo, o que o apóstolo Paulo fazia antes de se converter era conhecimento do mundo. Após ele ter se convertido, ele adquiriu a sabedoria de Deus. Sabe por quê? Porque os conhecimentos que ele tinha antes, apesar de serem feitos, aplicados dentro da lei, de acordo com a lei, eram maus, porque matavam pessoas, ordenavam apedrejar pessoas. O que era do bem era sabedoria vinda de Deus. O que praticava o mal não era sabedoria. Era conhecimento maléfico, maligno. Vinha da parte do outro, do adversário de Deus, que eu não gosto de falar o nome dele, tá? Só quando às vezes consta na Bíblia, eu sou obrigada a lê-lo, tá? Eu tenho que lê-lo, porque está na Bíblia. Então, voltando aí, os estudiosos afirmam que os provérbios não foram escritos somente pelo rei Salomão, mas também pelo rei Ezequias, pelo rei Lamuel, pelo rei Agur. Outros estudiosos da Bíblia dizem que tanto Lamuel quanto Agur eram apelido, apelido de Salomão. Contudo, foi comprovado que as ideias deles são totalmente diferentes e estudiosos comprovam que Agur era filho de Jaque e Salomão era filho de Davi. Então, nada a ver uma coisa um com o outro, certo? Outros afirmam que Agur era o mesmo Lamuel, mas são apenas hipóteses, tá, gente? Eu escolhi esse capítulo hoje porque ele é muito bom. E diz a Bíblia, ou aliás, diz aqui esse Agur, esse escritor, que os provérbios eram para despertar no homem o desejo de buscar a sabedoria de Deus. E tudo indica que sim, pessoal, porque são conselhos bons, né? São conselhos que nos conduzem ao caminho do Senhor, ao caminho de Deus. Então, aqui diz que Agur era filho de Jaque, certo? E aqui diz que Agur, começando aí, palavras de Agur, não são palavras de Salomão, são palavras de Agur. Quem foi que proferiu essas palavras que estão aqui no capítulo 30 do livro dos Provérbios? Quem proferiu foi o escritor Agur. Agur, quem era Agur? Agur era filho de Jaque. Agora, dizem os escritores que Agur, ele esteve presente entre o reinado de Salomão e o reinado de Ezequias. E que ele era rei de...
Mará, que é também chamado de Mara, lá o lugar do Êxodo, onde, quando o povo sentiu sede, aperreou tanto Moisés que Moisés bateu na rocha, para a rocha brotar água. Diz a Bíblia que a rocha era Jesus, e por isso ele não pôde ver a terra prometida. Eu creio que foi por isso que ele bateu na rocha. Jesus disse que não era para bater, era só para tocar. E ele desobedeceu a palavra de Deus. Então, diz aqui, ó, Agu, filho de Jaque, o oráculo. O oráculo, aí quer dizer a massa, ou maçã, ou massa, ou mará, ou mara, que significa lá o lugar onde Moisés bateu na rocha, ao invés de tocar na rocha, para brotar água quando o povo estava com sede. Porque o povo botava Moisés doido, gente. Moisés foi considerado o homem mais humilde, o homem, aliás, o homem mais paciente da Bíblia, justamente porque ele viveu essas dificuldades do povo que não tinha entendimento. O povo, quando faltava comida, o povo já gritava logo. Lá no Egito a gente tinha muita comida, tinha muita cebola. Aqui a gente não tem nada, a gente passa sede, a gente passa fome, enquanto Deus fazia suas vestes crescerem, acompanhando o crescimento dos seus filhos, sapatos nunca se desgastarem, maná, enviar o maná do céu, bater na rocha, tocar na rocha e brotar água. Mas o povo, como acontece hoje ainda, o povo sempre foi e sempre será ingrato. E o prato mais difícil de se ingerir é a ingratidão. Mas Deus é tão maravilhoso que Ele, cada vez que nós nos coligarmos com Ele, religarmos com Ele, sermos justificados pela nossa fé, pedirmos perdão pelos nossos pecados, Ele está sempre pronto a nos perdoar. Porque um discípulo perguntou a Ele quantas vezes nós deveríamos perdoar o nosso irmão. Ele diz, já não digo 7, mas 70 vezes 7 vezes devemos perdoar o nosso irmão. Deus é maravilhoso, né? Nós só somos imagem e semelhança dele, porque creio eu sempre falo isso, que ele já sabia que ele iria se materializar na pessoa de Jesus Cristo, e como diz ele mesmo, tudo passa, mas minhas palavras não hão de passar. Ele já sabia que precisaria de alguém semelhante a ele, com 2 ouvidos, uma boca e raciocínio para falar, raciocinar, ler, entender e continuar a pregoar essa palavra que veio à terra muito antes da vinda dele à terra, né, na pessoa de Jesus Cristo. Ela já existia dentro da Torá, no Pentateuco, nos primeiros 5 livros da Bíblia. Ela já era pregoada, porque nós sabemos que Jesus era judeu. Todos os discípulos de Jesus eram judeus. Todos os homens que constam aqui na Bíblia eram judeus. O cristianismo surgiu muito após a vinda de Jesus Cristo, que fundaram o cristianismo dentro das igrejas, tipo Filadélfia, Hermínia, as 7 igrejas lá da Ásia, as 7 igrejas cristãs, Hermínia, Tiatira, e outras que eu me esqueci o nome agora, não dá para lembrar de tudo, certo? E mais 4. Sardes, né? Sardes, aquela outra lá que era riquíssima,
que estudiosos falam que parece que era que a dona da casa onde foi fundada a igreja, que era uma mulher dona, né? Era uma mulher, uma construção imensa, tem as ruínas ainda hoje lá na região. Então, afirma que esse Agur, palavras de Agur, não eram palavras de Salomão aqui, filho de Jaque, o oráculo. Oráculo aí quer dizer esses nomes aí, Mara, Mará, Massá, né? Massá, são nomes hebraicos, né? Então, eu acho que esse povo aí todo desculpa, era de Israel. Então, filho de Jaque, o oráculo. Disse este varão a Itiel. Ele disse a Itiel, mas ele não disse só a Itiel. Ele disse também a Ucal. Então, Agur proferiu essas palavras esses provérbios, do livro do Provérbios, capítulo 30, ele proferiu a Itiel e a Ucal, lembrando que Agur não é filho de Salomão, é filho de Jaque, tá, gente? Então, Agur não pode ser um apelido de Salomão. Não foi só Salomão quem escreveu os provérbios que estão no livro dos Provérbios, tá? Dizem que os sábios de Israel escreviam muitos poemas e esses provérbios, eles são escritos em forma dos poemas hebraicos da época, certo? Então, todo mundo entendeu que o nome do lugar lá do Êxodo, onde Moisés tocou na rocha, era chamado Mara ou Mará, Massa ou Massá, Maribá ou Mariba, tá? E Agur foi rei desse lugar, assim como Lamuel também foi, tá? E dizem os estudiosos que Agur, Lamuel, eles viveram entre o reinado de Salomão e o reinado de Ezequias. Fala também os estudiosos que Ezequias também escreveu no livro dos Provérbios. Prosseguindo aí, ó o que é que ele diz, ó. O 2. Na verdade, que eu sou mais bruto do que ninguém. Não tenho o entendimento do homem. O 2 disse: nem aprendi a sabedoria, nem tenho o conhecimento do santo. Então ele se colocou na posição de um homem sem conhecimento algum das verdades de Deus, da palavra de Deus, da sabedoria de Deus. Um homem sem a sabedoria de Deus, ele realmente é um homem ignorante, é um homem bruto, ele pode ter o conhecimento que for fora da palavra de Deus. Conhecimento, sabedoria é a de Deus. Conhecimento é sobre lá as diversidades da ciência, tá, gente? Então, quem subiu ao céu e desceu, quem encerrou os ventos nos seus punhos, quem amarrou as águas na sua roupa, quem estabeleceu todas as extremidades da terra, quem é o seu nome e qual é o nome de seu filho, se é que o sabe. Olha, antes de explanarmos esse verso 4, porque são poemas, vamos falar um pouquinho sobre o 2 e o 3, né? Ele diz aqui que ele é um homem bruto, né? É um homem bruto, sem entendimento do homem, que ele nem aprendeu a sabedoria, nem tinha o conhecimento do santo. Então, eu ligo esse conhecimento do santo aqui a Jó, a paciência de Jó. Jó foi um santo, porque ele teve muita paciência no Senhor.
sobreviveu todas as suas dificuldades, todos os sofrimentos, sem jamais blasfemar contra Deus. Perdeu mulher, perdeu filhos, perdeu toda a sua riqueza. Além de o inimigo ter tocado na sua saúde e ele chegar ao ponto de se esfregar com caco de telha, de tanto que coçava aquela lepra em seu corpo. Mas depois que Deus viu que Jó era um santo, Deus restituiu tudo na vida de Jó, o dobro do que ele tinha. Filhos mais bonitos, mais perfeitos, mulher mais bonita, mais perfeita, mais riqueza do que ele tinha, certo? Se bem que a riqueza não é tudo na vida não, tá? Jó é porque ele soube lidar com as riquezas. Porque nós vamos ver o que é que diz aqui o sábio, Agur, sobre o ter muito, tá? Ou ter pouco, o quanto é perigoso. Então aqui ele diz o seguinte, não aprendi a sabedoria, nem tenho conhecimento do santo, como Jó. O 4, como eu já falei, quem foi que subiu ao céu, que desceu ao céu do céu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome, desculpa, e qual é o nome do seu filho, se é que sabes? Ora, gente, só Deus pode segurar a água na sua mão. Só Deus pode repreender o vento. Só Deus pode criar a terra com tudo que nela há. E Deus veio ao mundo na pessoa de Jesus Cristo. E ele fez a tempestade parar. Lembram quando ele e os discípulos estavam no mar, em alto mar, e veio uma grande tempestade, e os discípulos ficaram apavorados, acorda mestre, e ele repreendeu a tempestade, os ventos. E os discípulos, um dos discípulos disse, não, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então só Deus pode fazer isso. E ele veio na pessoa de Jesus Cristo. Ele veio como homem. Por isso que ele criou o homem com capacidade para falar e para raciocinar. O que difere o homem dos demais animais? Os demais animais têm 2 orelhas, têm uma boca e tem também cérebro. Só que eles não raciocinam como nós. Eles não falam como nós. Há quem diga que nós temos 2 ouvidos e uma boca, que os 2 ouvidos estão para ouvir mais e falar menos. Eu digo o contrário. Os 2 ouvidos, nós temos um do lado e o outro do outro, é para quando alguém falar do lado, de um lado, seja, o meu lado aqui é o direito, para vocês eu estou mostrando o esquerdo. Quando alguém falar bem longe lá do meu lado direito, eu tenho a capacidade de ouvir. Quando alguém falar do lado de cá, eu ouvi. Mas Deus me deu a capacidade para falar, capacidade que Ele não deu aos outros animais. E eu preciso falar muito, porque Jesus viveu aqui na Terra 33 anos, e apenas 3 anos foi o seu ministério. E em 3 anos ele mostrou o reino de Deus, que é imenso, é infinito, todinho na Terra para nós. Então, nós temos que falar ou não temos que falar? Temos mais que ouvir ou mais que falar? Nenhuma das 2 coisas. Nós temos que ouvir na medida certa e falar na medida certa. Ouvir e filtrar o que devemos guardar. Falar o que devemos falar. Jesus se tornou uma ovelha muda quando foi para o matadouro. Mas antes do matadouro, Jesus foi o homem que mais falou na terra. Porque o reino de Deus é infinito. Nós não podemos ter a noção do tamanho que é o reino de Deus, que vai abrigar tantas almas, tanta gente. E ele trouxe
o reino de Deus para a terra. E ele apregoou todo o reino de Deus. Foi o homem que mais falou na terra. Foi Jesus. Então Deus não lhe deu boca para você ficar calado na hora da necessidade, não. Deus lhe deu boca para você falar na hora da necessidade. E com previsão, com precisão, com precisão, tá? Para profetizar coisas que as pessoas precisam saber, tá? Não para causar intriga, mas para resolver problemas. Deus deu o raciocínio e a boca para nós, não deu aos outros animais. Os outros animais, a gente fala com eles, eles ficam só olhando a gente. Parece que tem uma vontade de falar, mas eles não falam, tá? Isso é só um pensamento meu. Eles não raciocinam como nós. E Deus nos deu essa capacidade, eu creio que é porque ele sabia que ele iria se materializar na pessoa de Jesus Cristo, através da pessoa de Jesus Cristo. Ou seja, iria ser homem como nós. Quando eu falo homem e mulher, né? E teria que continuar a pregação do evangelho, porque disse Jesus, tudo passa, mas as minhas palavras não hão de passar. Então aqui, o 5 diz, toda a palavra de Deus é pura e escudo é para os que confiam nele. Toda a palavra de Deus é proveitosa, é pura, é escudo. As pessoas que obedecem a Deus são felizes, como estão escritas as promessas lá, se não me engano, 5 promessas no livro de Isaías 58, no verso 11, tá? Tem uma mosca chata que eu não quero ligar o ventilador, porque faz barulho. E aqui para nós, quando encerra a chuva, as moscas começam. O 6. Nada acrescentes às suas palavras, para que não se repreenda e seja achado mentiroso. Não se pode acrescentar. Por isso que eu gosto de pregar assim, ó, versículo por versículo, ou verso por verso, que muitos diferem versículo de verso, para mim é a mesma coisa, tá? São palavras sinônimas. Mas tem gente que difere, acha que verso é para quando é tipo poema, tá? Poesia. Mas para mim são sinônimas, certo, gente? Então, a gente não pode acrescentar. Por isso é que quando eu pego algo de estudiosos, eu falo, segundo os estudiosos, não segundo a Bíblia. Agora aqui, segundo a Bíblia, está comprovado que Agur não era Salomão. Agur não era Salomão, não era filho de Davi, Agur era filho de Jaque. E era um rei, uns falam que era ele, outros falam que era Lamuel, rei de Massá, que também é chamado de Massa, de Mariba ou Maribá, né? Então, nós temos que termos cuidado para não pregarmos fora da Bíblia, porque quem prega fora da Bíblia, prega heresia, tá, gente? O 7 diz, 2 coisas te pedi. Agora é que nós vamos procurar entender essa parte, tá? 2 coisas te pedi. Não mas negues antes que morra. O 8 diz, afasta de mim a vaidade, a palavra mentirosa. A Bíblia diz que o outro adversário de Deus é que é o pai da mentira, né? Deus não gosta de mentira. Principalmente tem gente que mente assim, sem necessidade. Porque às vezes, você é até obrigado a mentir para não causar uma catástrofe sem volta, tá? Às vezes, para não causar uma catástrofe sem volta. Todo mundo sabe o que eu estou falando. O que é uma catástrofe sem volta, sem conserto, tá? A gente tem que tomar cuidado. Tem que vigiar nesta terra
para a gente não ser um veículo do outro lá, certo? Não servir de veículo do adversário de Deus. Porque ele está ao redor rugindo como um leão, tá? Rugindo como um leão. Não é Jesus. Jesus é o leão da tribo de Judá, tá bom? Jesus é considerado rei. Jesus é considerado príncipe, porque está escrito na Bíblia, tá? O pão da vida, a água que desceu do céu, a água viva, que sacia a sede, o pão que mata a fome, tá? A sabedoria, que foi encarnada em Jesus Cristo, né? A sabedoria, a palavra. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção acostumada. Então, Agur, olha a sabedoria de Agur, gente. Que coisa maravilhosa. Ele pediu a Deus para dar para ele antes que ele morra, porque depois que parte, que vai para a tumba, não vai precisar de mais nada daqui dessa terra. Então ele pediu a Deus, para não deixar ele proferir mentiras, falar mentira, nem dar muito dinheiro a ele, nem muito e nem pouco, nem muito e nem pouco, mas o suficiente para ele viver equilibrado. O que é isso? Viver equilibrado. É a pessoa ter apenas feijão e arroz dentro de casa, uma casa para morar e uma roupa para vestir? Não, gente. O ser humano precisa de muitas coisas, inclusive de lazer. E o lazer exige dinheiro, tá? A pessoa trabalha muito, que trabalha muito, ela precisa dar uma saída para espairecer às vezes. E para tudo, ela precisa de combustível, ela precisa de transporte, né? Combustível para o seu transporte, se ela tiver um meio de transporte, ou se ela for contratar um outro meio de transporte. Ela precisa de uma casa aconchegante, porque o servo de Deus, ele está apto, por ele ser obediente, a viver o melhor dessa terra, uma casinha aconchegante, não precisa ser uma mansão, mas aconchegante, que não molha, que não causa nenhum perigo para o filhinho de Deus, a filhinha de Deus. Então, ele disse aqui, não me deu muito nem um pouco. Olha a sabedoria dele. Por que ele disse isso, gente? Porque com muito ele vai abandonar a Deus, ele vai se sentir farto. Já tenho tudo que eu quero, não preciso de mais nada. Né? Vai ficar altivo, vai ficar exaltado, vai ficar orgulhoso, achando que não precisa mais nem de orar. Porque a verdadeira religião é a gente viver orando em comunhão com Deus. Né? Essa que é a verdadeira religião, é a gente se coligar com Deus através da oração, pedindo perdão pelas nossas falhas, porque aquele que abrir a boca e dizer que não peca já está mentindo. Estamos a caminho da santidade, porque qualquer um de nós hoje que abandonar a palavra de Deus vai para o lamaçal de pecado. E se permanecer no lamaçal de pecado, vai morrer ímpio e não vai herdar o reino de Deus, certo? A gente tem que tomar cuidado. Então, se a pessoa tiver muito, ela vai se comportar como uma pessoa exaltada, uma pessoa altiva. Deus não condena a pessoa a ter muito dinheiro, não. Mas, na maioria das vezes, o dinheiro é a raiz de todos os males, porque as pessoas, quando não necessitam de nada, não buscam a presença de Deus nunca, tá? Nem todos são assim, mas a maioria. E se der pouco, a pessoa corre o risco de invejar o que é do outro. Ou, aliás, não é nem de invejar, porque rico, diz que quem mais inveja é rico, tá, gente? Diz o povo. Mas para ele não precisar lançar mão no que é alheio, tá? Então, muitas vezes, pessoas lançam a mão no que é alheio,
São pessoas fracas. Porque o apóstolo Paulo, ele disse: tudo posso naquele que me fortalece. Quando a pessoa é fortalecida por Deus, ela pode passar a necessidade que for, que ela não lança a mão em nada de ninguém. Mas Agur, aqui é no Velho Testamento, tá? Agur não escutou essas palavras do apóstolo Paulo. Então ele diz aqui, para não, olha, afasta de mim a vaidade. Que vaidade é essa? Salomão, né? Porque muitos falam que o livro de Eclesiastes não é a Bíblia que está falando, são os estudiosos que falam que o livro de Eclesiastes foi Salomão que escreveu na sua velhice. E nós sabemos que Salomão passou por muitas coisas desagradáveis a Deus, né? Foi o homem indicado por Deus para construir o templo. Entretanto, foi um homem também que se aderiu às idolatrias de suas esposas, que eram pagãs. Nós sabemos disso. Então ele diz no livro de Eclesiastes, né, que tudo debaixo desse sol, desse céu, desse sol, é vaidade. Depende da maneira como você olha, é vaidade. Muitas vezes a pessoa está com um sapato, o homem está com um sapato cujo bico é do tamanho do seu pé. É vaidade. Não há necessidade desse bico de sapato imenso que atrapalha toma até o espaço de uma pessoa passar perto dessa pessoa, né? É vaidade, tá? Eu ouvi ontem uma piadinha, tá? Não é certo a gente contar piada, mas às vezes elas servem para nos educar. De um camarada que chegou diante de um outro camarada que era muito santo, se julgava muito santo, os dois de idade, né? E a pessoa, quando fica de idade, o homem principalmente, fica careca. Mulher é muito difícil ela ficar careca. Perdem os dentes, aí já é mulher, são mulheres e homens. E o camarada perdeu o cabelo e colocou, né, uma peruca e foi para a igreja. O outro disse: você vai para o inferno, você tem que deixar a igreja e para o mundo, você vai para o inferno, porque enquanto você não tirar a peruca, Deus lhe colocou careca, porque Deus quis que você se tornasse um careca. E a pessoa da peruca sabia que o outro lá usava uma prótese dentária, disse: se eu tenho que tirar a minha peruca para servir a Deus, você terá que tirar a sua prótese, a sua dentadura. E aí, gente? É ou não é verdade o que Salomão falou? Se é que foi ele mesmo que escreveu o livro lá de Eclesiastes. Ele está certo ou não? Há também uma relação entre a tatuagem, a sobrancelha de rena. Eu não tenho nada contra isso, gente. Nada. Eu tenho contra a maldade que as pessoas fazem com as outras. Proibir isso, proibir aquilo, proibir de entrar na igreja no horário que ela pode ir ao culto. Isso não é normal. A porta da graça continua aberta. Jesus é quem vai fechar a porta da graça. Agora é óbvio que pontualidade é de Deus? É, em quaisquer situações, em uma reunião de trabalho, no seu trabalho, na igreja, em qualquer lugar, você prometeu de ir, chegue na hora certa, né? Mas se não deu para ir e você sentiu o desejo de ir, que mal há chegar um pouquinho depois? Vale mais um dia nos átrios do Senhor do que 1000 anos no mundo. Vale mais 1 minuto, 10 minutos, 20 minutos nos átrios do Senhor do que um segundo no mundo. Porque em 1 segundo a pessoa faz uma besteira com alguém ou com ela própria lá fora. Lembrem-se disso. E deixem o orgulho de lado, porque quando Ezequias orou, dizendo a Deus que ele era bom, que ele era perfeito, que ele não merecia aquela doença, ele foi orar
né? E Deus mandou Isaías dizer a ele que iria abençoá-lo com mais 15 anos por amor a seu pai Davi, na fé. E olha que Davi pecava. Mas Davi, ele pedia um coração segundo o coração de Deus, e ele, todas as vezes que ele cometia erros, ele se arrependia profundamente. Não era propositalmente, não. Era profundamente. E pedia perdão a Deus. Ele amava a Deus de verdade. Tá? O pai de Ezequias era Acaz. Mas Deus mandou Isaías falar para ele que era por amor a Davi na fé que iria dar a ele mais 15 anos. Porque ele foi orgulhoso, ele achou que ele era perfeito diante de Deus. Ele era um servo de Deus fiel, mas ele era orgulhoso e Deus não aprova orgulho. Então aqui, ó, o 8, afaste de mim a vaidade, já foi lido isso aí, né? Não me dê muito nem pouco. Com o pouco, se a pessoa tiver pouco, ó, aí o 9 diz, para que, porventura, de fato, te não negues e diga, quem é o Senhor? Ou que, empobrecendo, não venha a furtar e lance mão do nome de Deus. Tá vendo? Ele pediu para tirar dele a vaidade. Essa vaidade que fala, gente, é a vaidade exagerada, é o exagero, tá? Porque tudo é vaidade, como disse lá o escritor de Eclesiastes. Tudo é vaidade. Senão as pessoas não penteariam o cabelo, tá? Andariam nuas, porque Deus nos trouxe nus, entenderam? O negócio é sério, gente. A gente tem que procurar entender a palavra de Deus. A vaidade, que é pecar, todo homem e toda mulher é vaidoso ou vaidosa. Agora, tudo com exagero é pecado. Nós temos que sermos moderados. Tudo com moderação. Comer, beber, olhar, dormir, festejar, brincar, trabalhar. Tudo com moderação. Lazer, tudo com moderação. Ouvir, falar. Para tudo a gente tem que ter moderação. Tá bom? Eu estou falando aqui a linguagem coloquial, às vezes eu falo né, às vezes eu falo tá, porque nós brasileiros, essas palavras não vão demorar para serem aplicadas no dicionário, tá? Porque você vem de vossa mercê. E hoje nós usamos muito o né no lugar de não é, o tá no lugar de estar, certo? A gente está abreviando cada dia mais as palavras, assim como os ingleses abreviam até a palavra ok, né? Coloca só um O e um K, e é uma palavra tão pequenininha, OKAY, ok, activity, né? Coloca só ACT, uma palavra pequenininha, eles abreviam tudo, né? O IU, até o IU, gente, Y-O-U, IU, muitos falam IO, eles falam só a letra U, que tem a pronúncia de U. Então, é abreviando assim, para economizar tempo, só pode, né? O 10 diz, não calunize o servo diante de seu senhor, para que não te amaldiçoe e fique culpado. A gente deve procurar andar em paz com todos, para que palavras de maldição não sejam ditas, direcionadas a nós. E o servo não pode ser mais do que o Senhor, precisa ser obediente, né, gente? Por isso que a Bíblia fala, manda a gente a obedecer às autoridades. Diz a Bíblia que toda autoridade é instituída por Deus, quer seja por permissão ou pela vontade dele. E a nossa obrigação é orar, para que Deus nos abençoe e nos livre de todo o mal. É tempo de orar, tá, gente? É tempo de orar. Então, vamos lá. Se tiver muito, a pessoa vai esquecer de Deus, né? Se tiver pouco, a pessoa corre o risco de fazer besteira. A pessoa sem Deus, né, gente? A pessoa é fraca. Porque a palavra de Deus manda a gente se fortalecer direto, a gente se fortalecer no Senhor e ser obediente a Ele, para a gente herdar aquelas promessas que estão lá
no livro de Isaías 58:11, né? Aquele que obedece a Deus, ele não sente falta de nada, até seus ossos são fortes, como uma águia que renova suas forças. A vida dele é como um manancial de águas, né, que nunca se acabam. O Espírito Santo flui na vida dele, ele é feliz, não importa a idade, não importa o lugar, não importa onde mora, não importa nada disso. Quando serve a Deus de verdade, ele é feliz, como Jó foi passando por tudo, certo? Como Jesus foi passando por tudo. Eu creio que a figura de Jó foi a mesma. Jó é a figura de Jesus, eu creio, né? Eu creio, porque Jó sofreu tanto, né? E não blasfemou em nenhum momento. E sendo até acusado, ele foi acusado. Jesus também foi. Muitas coisas que há no Velho Testamento, a gente viu no Novo. Por exemplo, a gente viu Jesus ressuscitar mortos, não foi? Jesus ressuscitou a filha de Lázaro, ou a filha de Jairo. Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim. Jesus ressuscitou Lázaro, do Velho Testamento. O mesmo Espírito, através de Eliseu, ressuscitou o filho da Sunamita. Lembram? Será que foi ele mesmo que ressuscitou o filho da Sunamita? Foi pela força dele ou foi o Espírito Santo? Jesus curou várias pessoas. O cego de Jericó, né? Mais e mais outros cegos. Expulsou castas de demônios. Curou a sogra de Pedro para lhe servir outros que estavam ali na casa. Né? Várias curas Jesus fez. Algumas são citadas na Bíblia, mas eu creio que ele fez várias. Lá no passado também, no Velho Testamento, pelo mesmo Espírito, Eliseu curou a lepra de Naamã. Eu só estou dando um exemplo, tá, gente? Eu só estou dando um exemplo. Foi ou não foi o mesmo Espírito? Só um exemplo, tá? A gente precisa estudar a Bíblia, fazer comparações, como Agu fez aqui, comparações com ele e com os santos como Jó, que ele não tinha mesmo a paciência de um homem santo. Ele precisava disso. Conselhos para todos nós. O 11 diz: há uma geração que amaldiçoa a seu pai e que não bendiz a sua mãe. Há uma geração que é pura aos seus olhos e que nunca foi levada da imundícia. O que significa isso? Pessoas altivas, pessoas prepotentes, que se acham mais sábias do que as outras, se acham mais competentes do que as outras, porque a gente precisa estudar para poder aprender. A gente precisa ouvir pessoas que sabem mais. Eu gosto muito de ouvir pessoas que sabem mais do que eu, certo? Há umas pessoas, eu não vou citar nomes aqui porque não é lícito, mas são pessoas que eu admiro muito, que eu escuto bastante, eu aprendo muito com elas, além de aprender também com Jesus aqui, com Deus, com servos de Deus da Bíblia. Olha o que diz, gente, isso é forte. O 11 diz: há uma geração que amaldiçoa seu pai e a sua mãe bendiz e que não bendiz a sua mãe. Se Deus manda honrar ao teu pai e a tua mãe, como é que você vai amaldiçoar ao seu pai e a sua mãe? É uma pessoa que se acha, né? Que se acha, uma pessoa altiva, uma pessoa má, que não zela dos seus pais. O 13 diz: há uma geração que é pura, presta atenção, que é pura aos seus olhos, ela se vê como uma pessoa santa, como uma pessoa obediente a Deus, como uma pessoa que não falha, como uma pessoa que não desobedece à palavra de Deus, certo?
E diz lá, e a parte B, e que nunca foi levada da imundícia. Continua na imundícia. Contudo, ela se acha. Ela se acha mais sábia do que as outras dentro da palavra de Deus. Ela se acha mais obediente. Ela se acha mais santa. Ela se acha mais pura. Cuidado, cuidado. Porque aquele que se achar, que achar que não tem nenhum pecado, já está pecando. E aquele que achar que já sabe tudo, que não precisa aprender mais nada, é o mais, eu não vou considerar como burro, não. É o mais tolo de todos os homens. Porque a gente, quanto mais a gente estuda, mais a gente deve estudar. Quanto mais a gente aprende, mais a gente deve aprender. A vida toda, enquanto tivermos vida, precisamos estudar, precisamos aprender, até com uma criancinha. E não achar que sabemos tudo. Tá? Precisamos ter humildade. Eu aprendo muito com as crianças. Esses dias eu vi uma criança de mais ou menos 2 anos e meio de idade, com um dom raro. Ela sabe português, a concordância a fundo. O repórter chegou na casa dela e disse: a gente chegou. Ela logo de cara disse: nós chegamos. Uma criança de, no máximo, 2 anos e meio. Eu não sei a idade dela, eu não prestei atenção na idade dela. Mas ela corrige a professora na sala de aula. A gente vê tantas pessoas em discursos falarem: a gente fomos. E ela disse: a gente foi. Esse né para ela não existe, não é. Esse tá para ela não existe. Está. Uma criança de, no máximo, 2 anos e meio. Então, nós temos que tomarmos cuidado para nós não querermos ultrapassar Deus. Nós precisamos aprender, aprender e aprender. Enquanto pudermos ter massa cinzenta na cabecinha, no cérebro, capaz para aprender. Porque nós sabemos que é um momento da vida que nós estaremos debilitados. Muitos envelhecem e permanecem com a mente habilitada para aprender. Outros, a mente só fala bobagem. Então, isso aqui eu vou repetir, esse versículo, que fica guardado no meu e no seu coração, o 12. Há uma geração que é pura aos seus olhos, ao seu pensamento, ao seu coração, não ao coração de Deus, principalmente, nem dos outros homens. E que nunca foi invadida, levada, tirada da imundícia. Quer dizer, vive na imundícia ocultamente, tá? Mas mostrando ao mundo que ela é uma pessoa santa. Contudo, os olhos de Deus contemplam tudo. O 13 diz: há uma grande geração cujos olhos são altivos e cujas pálpebras são levantadas para cima. Gente, isso aqui é uma metáfora, tá? Isso aqui significa a pessoa prepotente, é como eu falei, a pessoa altiva, a pessoa orgulhosa, a pessoa prepotente, que acha que é mais do que todo mundo, que não pode estar junto com certas pessoas, não pode se misturar, que é melhor do que todo mundo, que sabe mais do que todo mundo, que estudou e sabe mais do que todos, fez não sei quantos cursos, sabe mais do que todo mundo. Ora, Deus dá sabedoria a quem Ele quer. Deus fala através de quem Ele quer. Deus falou através de uma jumenta. Quando eu digo Deus, eu estou falando da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, tá? Falou na boca da jumenta de Balaão. Então, o 14. Há uma geração cujos dentes são espadas e cujos queixais são facas.
para consumirem na terra os aflitos e os necessitados entre os homens. A sanguessuga tem 2 filhas, a saber, Dá. Viram que estão escritos com letras maiúsculas? Essas 3 coisas nunca se fartam e e 4 nunca dizem basta. A sepultura, a madre estéril, a terra que se não farta d'água e o fogo nunca dizem basta. Gente, que palavras sábias, gente. Só Deus mesmo para colocar na boca de uma pessoa para escrever palavras tão sábias, né? Olha, a sanguessuga nós sabemos que ela sobrevive sugando o sangue de outros seres, não é? A sanguessuga tem 2 filhas, né? Dá. Então, com elas são 3. Essas 3 coisas, a sanguessuga, a outra filha dela Dá e a outra Dá, né? São 2 filhas, Dá e Dá. Sanguessuga, Dá e Dá, né? Essas 3 coisas nunca se farta e 4 nunca dizem basta. Depois vem mais 4, né? Por quê que ele está falando isso aí? Porque nós sabemos que há pessoas, gente, que são como sanguessugas, sugam as outras. Põe as pessoas para trabalharem. Eu vou ligar o ventilador, porque tá demais. Ninguém aguenta, né, gente? Tá demais, ninguém aguenta. Tá chato demais. Às vezes vai fazer um barulhinho aí para quem ouviu o vídeo, mas é o jeito, tá, gente? Então, essa palavra aqui significa, gente, que há pessoas que vivem sugando das outras. Não se satisfazem com nada. Quanto mais a pessoa doa, mais ela quer. Quanto mais a pessoa doa, mais ela quer. Ela não entende que as pessoas têm contas a pagarem, as pessoas têm despesas a fazerem, né? Tem que cuidar da manutenção da sua despensa, da sua saúde, das suas vestimentas, das suas indas e vindas a lugares, ao médico, a lugares onde necessita ir. Tem que ter moderação. Todo mundo precisa de ajuda, todo lugar precisa de ajuda, toda instituição precisa de ajuda, sim. Mas cuidado para não pedir demais, senão vai estar sendo como esses aqui, ó, a sanguessuga e suas filhas. Tomemos-nos cuidado, zelemos-nos uns aos outros, como Deus manda, que anda de 2 em 2, para quando um cai o outro levantar, tá? Esse negócio de só querer e não retornar nada, tome cuidado com isso, porque não é de Deus. Querer enriquecer às custas do suor dos outros não faz parte da natureza de Deus. As pessoas que são de Deus sabem onde elas têm que ajudar e com quanto elas precisam ajudar e com quanto elas podem ajudar, porque pode lhe fazer falta. E é muito duro você tirar do seu suor, do seu trabalho, para doar a pessoas que não têm necessidade e você ficar na falta de um fogão, de uma geladeira, tá? De uma mesa para você colocar o seu prato para não segurá-lo na mão, de um remédio. Pensemos um pouco no próximo, quem ama o próximo, quem tem comunhão com o próximo, quem ama de verdade, não vive só de abraços e apertos de mão, tapinhas nos ombros e beijos, tá, gente? Mas de servir e não ficar só sugando os outros. Tem gente que passa dias e mais dias, né? Meses, quinzenas. Eu não estou falando de uma passagem, não, que todo mundo visita todo mundo. Eu estou falando de pessoas que querem mesmo economizar, passar dias e mais dias, né? Quinzenas, meses, na casa dos outros. Sem contar nos dias que às vezes o dia que a pessoa tira para descansar, porque trabalha muito. A gente tem que amar ao próximo como a nós mesmos. A gente gostaria disso?
na vida da gente. Então, o que eu não quero para mim, eu não devo querer para o meu próximo. Isso é que é amor. Amar o próximo como a si mesmo é isso. Você precisa ajudar na hora da necessidade. Você deixa até o que você está fazendo para ajudar. Mas sem necessidade, gente. Pensem bem. Vamos ser obedientes a Deus. Né? O outro diz aqui, ó. É longa a pregação, mas eu achei maravilhosa. Quando os justos triunfam na grande alegria, mas quando os ímpios sobem, homens escondem-se. Né? Onde juntam os justos, todo mundo se alegra. Onde os justos estão, todo mundo se alegra. Mas quando aproximam os ímpios, né, as pessoas que... Os ímpios não são só os que não creem em Deus, não. Porque quem crê em Deus não faz injustiça com ninguém. Os ímpios, pessoas que são injustas para com as outras, as pessoas fogem delas. Ninguém quer saber de conviver com pessoas aproveitadoras. Pessoas que querem só lucrar, 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 em cima do suor alheio. A gente tem que ter amizade? Tem. Mas a gente tem que zelar os amigos, tá? Aquele que só lucra às suas custas não é seu amigo, é seu inimigo. É injusto, tá? O 13. Quem cobre as suas transgressões nunca prosperará, mas os que confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, tem uns que se acham santos demais, como já foi falado antes, né? Como foi falado lá no verso 11, né? Se acha sábio, se acha santo demais aos seus olhos, mas nunca, não é nem o verso 11, mas nunca deixaram a maldade, nunca deixaram as iniquidades. Onde foi que a professora Ilza leu essa parte? Aqui, ó. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Não foi aqui, não. Eu estou... porque a folha passou, gente, desculpa. O que diz aqui, ó. Há uma geração que amaldiçoa o pai. É no 12. Há uma geração que é pura aos seus olhos e que nunca foi levada à sua imundícia. Quer dizer, a pessoa que é pura, se acha santa, se acha sábio demais na palavra de Deus, fez não sei quantos cursos e tal, e prega melhor do que os outros, e sabe tudo, né? Mas Deus sabe o que está por trás de toda a sabedoria dessa pessoa, de toda a bondade dessa pessoa, né? É levado, eu estou falando conforme a Bíblia, tá? Eu não estou falando de ninguém, viu? Estou citando o nome de ninguém. Eu estou falando aqui, essas palavras, assim como elas serviram para a Gu, estão servindo para mim também, tá? Então, nós paramos aí. Há uma geração cujos dentes são espadas. Já li essa parte, né? Então, dá e dá. Só querem para si. E 4, nunca dizem basta a sepultura. A sepultura é uma madre que não gera filhos. Assim como é um útero, é uma sepultura. O vivo nasce do útero e a sepultura recebe o morto. Interessante, né, gente? A sepultura recebe o morto, por isso que ele comparou a sepultura com um útero, certo? E diz aqui também, ó, a sepultura, a madre, estéril, a terra que se não farta d'água e o fogo nunca dizem basta. A terra nunca se farta de água. Pode chover o tanto que for durante esse ano que a terra não segura. Ano que vem precisa de chuva novamente, tá? Por isso que Deus criou o polígono.
aqui no Nordeste, o polígono da seca, o polígono da chuva, para a terra não ficar seca, né? E não pode chover muito e não pode chover pouco também, porque senão as pessoas, se chover muito, alaga, como alaga nos lugares que chove muito. Se chover pouco, a terra não se farta, não dá fruto, né? E o fogo também nunca desembasta. O fogo, se você não apagar o fogo, ele persiste, né? Só a água pode, a água da chuva pode apagar o fogo, se a gente não apagar, certo? O 17. Os olhos que zombam do pai ou desprezam a obediência da mãe, corvos do ribeiro os arrancarão e os piatãos da águia os comerão. Aí também, né, quer dizer o seguinte, que a pessoa que não cuida bem do seu pai e da sua mãe, que não zela, né, o seu pai e a sua mãe, não honra o seu pai e a sua mãe, certo? Não vão se dar bem na vida, certo, gente? Eu, graças a Deus, eu tive meus pais ali, não fiz muito por eles, mas eu tive muitos irmãos bondosos. O que eu podia fazer, eu fazia, na medida do possível, mas graças a Deus eu tive irmãos maravilhosos que contribuíram muito, tá? Eu ajudei muito pouco, mas eu nunca desonrei meus pais. Eu reconheço, tá? Nunca desonrei meus pais, nenhum dos meus irmãos nunca desonraram nossos pais, graças a Deus. Todos eles, quando partiram para a eternidade, nenhum deixou a sua casa. Foram deles até o dia que eles partiram para a eternidade. Nenhum cresceu o olho na casa deles, na casinha deles. Eles foram os donos, eles mandaram na casa deles até quando eles partiram para a eternidade. Primeiro o meu pai, depois a minha mãe, né? Não é nem para eu falar de mim aqui, que eu estou falando de Deus, né? Mas às vezes vem uma mensagem assim, a gente lembra. Mas vamos partir para outra, porque eu não quero chorar. O 18. Há 3 coisas que me maravilham, e a quarta não a conheço. O caminho da água no céu, da águia, desculpa. O caminho da águia no céu, o caminho da cobra na penha, e o caminho do navio no meio do mar, e o caminho do homem com uma virgem. Né? Por quê? O caminho da águia no céu, ele não conhece porque ele não voa. Não é? O caminho da cobra na penha, ele não conhece também porque ele não sobe a penha como a cobra. Ele é um homem. O caminho do navio no meio do mar, ele não conhece também porque ele não é um navio, ele é um homem. O caminho do homem com uma virgem. Né? Há 3 coisas que me maravilham. O caminho do homem com uma virgem, que é o homem novo, né? Ele está cheio de vigor. E a virgem também, novinha, né, gente? Cheia de vigor. Os dois, ambos, cheios de energia. E aí não precisa falar o resto, né, gente? É o 20. Tal é o caminho da mulher adúltera. Ela come e limpa a boca e diz, não cometi maldade. Será que é correto isso, gente? Não, não é correto. A Bíblia nos ensina a andarmos com honestidade, até com relação aos nossos parceiros, um homem para uma mulher para um homem, tá? Por 3 coisas, e aí compara com o almoço, né? O almoço, uma janta, né? Come, depois limpa a boca, está limpo. Não está não, gente. Não está não. Os especialistas da saúde sabem muito bem explicar isso. Eu não vou explicar porque eu não sou especialista nisso, tá? O 21 diz, por 3 coisas se alvoroça a terra, e a quarta não a pode suportar. Pelo servo quando reina, e pelo tolo quando anda farto do pão. Olha, o servo quando reina, muitas vezes
ele quer ser pior do que quando ele era servo. É igual uma pessoa que é empregado e vira patrão. Muitas vezes, quando ele era empregado, o seu patrão era bom. Mas quando ele se torna patrão, ele quer ser diferente. Ele quer trabalhar menos, ele quer colocar uma carga pesada em cima dos seus servos. Isso acontece muito, gente. Quando a gente fala de servo e patrão, né, hoje não chama mais de servo nem de patrão, muitas vezes, né? Mas a gente sabe do que é que se trata. A gente sabe muito bem que as pessoas, quando são... Há muitas pessoas, quando estão num patamar menor, que é para obedecer outras que estão num patamar maior, elas são uma coisa. Quando elas passam para o patamar de cima, elas começam a querer ser mais ainda exigentes do que aquelas que eram suas patroas, seus patrões, aqueles que eram seus patrões, certo? Pela mulher aborrecida quando se casa e pela serva quando fica herdeira de sua senhora. Quando é que a serva fica herdeira de sua senhora, gente? O casamento mal realizado, né? Antigamente tinha muito esse negócio, né? O servo, o senhor tomava conta da serva e abandonava a senhora, e a serva virava senhora, porque a senhora não servia mais ao senhor, não era mais, ou talvez foi um casamento não desejado pelo senhor, né? Um casamento ilícito, talvez, não se sabe. E aí a serva vai ser mais eficiente ao servo, e vice-versa, gente. E vice-versa. Aqui está falando assim porque naquela época, né, a mulher era totalmente submissa, ainda que o homem fosse errado. Mas hoje em dia tem que se tomar cuidado, os casais servirem bem um ao outro. Tanto a mulher servir bem ao homem, quanto o homem à mulher, tá? Porque as coisas mudam. Os tempos mudam. A Bíblia não muda, mas os tempos mudam, né? Até na Bíblia, a história bíblica, nós vemos que há épocas diferentes. Na Bíblia, fala de época onde o homem podia ter várias mulheres e de época da vida de Jesus para cá, onde dá o direito ao homem a ter uma única mulher e a mulher ter um único homem, certo? A época dos reis, a época dos juízes, a época dos apóstolos, a época dos profetas, a época dos sacerdotes. Há várias épocas diferentes na Bíblia, porque a Bíblia é um livro de histórias verídicas sobre o mundo. Essas 4 coisas, eu 24, são das mais pequenas da terra, mas sábias, bem providas de sabedoria. Quais são as 4 coisas? Vamos ver aqui, 25. Vamos ver quais são as 4 coisas pequenas, humildes, simples, mas sábias, tá? Que nos dão exemplos de vida. As formigas são um povo impotente, todavia, no verão, preparam a sua comida. As formigas são tratadas aí como gente, como povo. É só um paralelismo, né? Tipo uma figura de linguagem. Formiga é um animalzinho, né, gente? Um inseto. Porém, ela prepara o seu alimento para a época certa, na época certa, que ela não pode sair para procurar alimento, ela tem o seu alimento em sua casinha para comer. E por que o homem não segue o exemplo das formigas? A formiga trabalha. Por que o homem fica esperando migalhas dadas por outros homens, derramadas pelo suor de outros homens, se Deus deixou para todos trabalhar? As formigas servem de exemplo. Vai ter esse com a formiga preguiçoso. Tem gente que fica esperando uma migalha, gente. É bem melhor a pessoa viver do suor do seu rosto do que ficar esperando migalhas doadas pelo governo, tá? O 26. Olha outro exemplo, além das formigas. Os coelhos são um povo débil e, contudo, fazem a sua casa nas rochas. Coelho é povo, coelho é gente.
E também não é doido, não é gente doida, não, porque débil é doido. Aí é só um paralelismo, tá? Tipo uma comparação. É tipo uma comparação, gente, uma figura de linguagem, tá? Você faz comparar, tá, os coelhos com a gente. Eles são como um povo débil, fraco, entretanto, constrói suas casas na rocha. O que é que a Bíblia diz? Para a gente construir a nossa casa sobre a rocha e não sobre a areia. Porque sobre a rocha vem o vento e não a derruba. Sobre a areia vem o vento forte e a destrói. O que é que significa isso? A gente firmar a vida da gente nos conhecimentos de Deus. Porque a gente vai sair-se bem em todas as situações da vida, na pobreza, na riqueza, na saúde ou na doença, na tribulação. A gente vai saber como resolver cada situação e Deus irá nos ser luz, os mananciais de água dentro de nós do Espírito Santo nunca secarão e nossos ossos nunca secarão. Seremos como a águia e renovaremos as nossas forças se nós estivermos firmados no Senhor como sempre. Amém? Então, o 28 diz: a aranha apanha com as mãos e está nos poços dos reis. Quer dizer, a aranha, ela tece, pendurada ali com as mãos, né? Ela vai soltando líquido e vai tecendo ali a sua casa. Entretanto, elas moram até nos palácios dos reis, dos presidentes de hoje, tão pequenininha, um inseto, né? Que veio servir de exemplo para nós. O 29, há 3 que tem um bom andar, e o quarto passeia muito bem. O leão, o mais forte entre os animais, por isso que Jesus é considerado o leão da tribo de Judá. Que por ninguém e o inimigo, o leão só que ruge, tá? Procurando a quem tragar. Mas se aquele que ele está procurando tragar e estiver firme no leão da tribo de Judá, jamais ele conseguirá tragá-lo. Ninguém torna atrás. O cavalo de guerra, bem cingido pelos lombos, e o bode também, e o rei, a quem se não pode resistir. Quem resistiria a um rei? Até hoje, não é, gente? Nos países onde há reinado, todo mundo tem que se dobrar diante do rei, certo? E o cavalo de guerra também, né, bem cingido pelos lombos, bem treinado, quem pode com eles, né? O bode também, aquele que dá amarrada para valer, quem pode com um bode desses? Fortão, quem pode? O 32, se obraste loucamente, elevando-te, e se imaginaste o mal, põe a mão na boca. Se imaginar o mal, não fale. Não fale. Porque nossas palavras têm poder. Está escrito. E quando você imagina, o inimigo não sabe o que você imaginou, só Deus sabe. Você peca contra Deus e pede perdão a Deus. Mas quando você fala, o inimigo pode aproveitar-se do que você falou e entrar em ação, certo? O 33, porque espremer do leite produz manteiga. Tá vendo? O espremer do leite produz manteiga, é claro, né, gente? A manteiga vem do leite, né? Que fica ali vários dias e depois vai sendo preparado para fazer a manteiga, né? Eu nem sei o processo direito, eu sei que o leite ele vira tipo a coalhada, né? Ele coalha, eu já não sei mas eu acho que é bem isso mesmo, tá? Porque o requeijão acho que é o mesmo processo, né? Depois põe no fogo, alguma coisa assim. Só que o queijo eu acho que não é cozido, né? O requeijão aqui é cozido.
E o espremer do nariz produz sangue. Se a pessoa cutucar demais o nariz e espremer demais, vai sair sangue. Porque as veinhas do nariz são frágeis, tá? Qualquer pancada que você leva no nariz, brota sangue, com certeza. E o espremer da ira produz contenda. A gente tem que ter cuidado com o que fala, porque quando você pensa algo que contradiz a vontade de Deus, você pode pedir perdão a Deus e nada acontece. Mas a partir do momento que você profere a palavra, o inimigo pode aproveitar-se do que você falou e fazer uma contenda muito grande. E Deus não gosta de contenda. Então estão aqui os provérbios de Agur. Não são palavras minhas, eu só fiz interpretá-las. São palavras do profeta, escritor dos provérbios, do capítulo 30, do rei Agur, que era rei lá de Massá, que também é chamado de Massa, Mará, que também é chamado de Mara, o Maribá, que também é chamado de Mariba. Lá o local do êxodo, segundo os estudiosos, né? E foi o lugar onde Moisés bateu na rocha, que não era para bater, porque a rocha era Jesus, apesar de Jesus ainda não estar na terra, a rocha representava Jesus, era só para tocar e a rocha iria brotar água, tá? Então fiquem aí essas palavras, esses versículos maravilhosos. Demorou um pouco, mas eu creio que valeu a pena. Eu estou pedindo a Deus para me usar assim, sabe? Interpretando versículo por versículo. Eu não quero ouvir de pessoas para eu poder trazer para aqui. Isso não tem nada de interessante, tá? Eu quero que Deus me dê a palavra, tá? Ainda que seja através de uma conversa e me dê o título dessa palavra, tá? Dessa mensagem, e eu procure esse título na Bíblia e eu vou estudar esses versículos da Bíblia, investigar quem escreveu e passar para os irmãos. E que Deus possa nos abençoar, nos dar sabedoria. E fiquem com o meu abraço e meu beijo fraterno da professora Ilza Saldanha, sua irmã em Cristo. Amém e amém. Bye, bye.